O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Queridos irmãos, minhas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, Beija o próprio Deus. Podemos sentar e vamos pedir a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, porque é Ele que nós temos que invocar sempre para nos fazer compreender essa palavra e, uma vez compreendida, fazer todo o esforço de no dia de hoje colocá-la em prática. Amém? Nós começamos um tempo novo, o tempo do Advento. 4 semanas, 4 velas acesas, cada semana uma vela. O tempo do Advento é bom a gente recordar alguns conceitos para a gente entender que não é só mais assim, muita gente diz: Advento, a preparação só do Natal. Não é só do Natal. Advento, ele tem assim uma dimensão comprometedora muito grande para nossas vidas. Primeiro que a gente tem as 4 semanas, as duas últimas semanas, nós vamos recordar e vivenciar como tudo aconteceu. Aí sim é o tempo de voltar a nossa atenção a Belém, a Maria, a José, o nascimento, a manjedoura. Vamos recordar como tudo aconteceu, como Cristo veio, a encarnação de Jesus, a primeira vinda de Jesus. A gente vai recordar e vamos celebrar, vamos nos emocionar. A Associação do Senhor Jesus, a TV Século XXI, está preparando assim um ambiente muito lindo, um cenário maravilhoso, um Natal divino, o Divino Natal, para a gente poder visitar, trazer a nossa família. Realmente muito bonito. O cenário aqui está ficando muito bonito, viu? Isso então as 2 últimas semanas. As 2 primeiras semanas, que começou no domingo agora, vai recordar outra realidade. Jesus que já veio, ressuscitou, voltou para o Pai, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para quê? Para quê? Julgar os vivos e os mortos. Então, a segunda vinda de Jesus. Por isso que o tempo do Advento, minha gente, é o tempo da nossa vida. Se pudermos definir como é que é a nossa história, a nossa vida nessa humanidade, a nossa caminhada nesta humanidade, o melhor tempo que reflete isso é o tempo do Advento. Por quê? O que significa Advento? É um tempo de preparação. É um tempo de preparação. E a nossa vida deve ser uma constante preparação. Sabemos, já aprendemos a nossa catequese, que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Vai ser o julgamento de toda a história. Sabemos já e aprendemos aqui que quando a gente morre, imediatamente nós vamos ser julgados. Imediatamente seremos julgados. Quando a gente falece, imediatamente nós vamos ter um juízo, um julgamento para a vida eterna ou um julgamento para a morte eterna, para a luz ou para a escuridão. Imediatamente é o nosso juízo pessoal, particular. Aqueles que forem considerados pela sua história de vida merecedores do céu vão passar por um período de purificação. Agora, aqueles que forem julgados pela morte eterna, um espaço onde não haverá mais luz, amor, nada, trevas e escuridão. Por isso que o tempo do Advento é o tempo oportuno, é o nosso tempo, minha gente. É o tempo da gente se preparar. Qual é o objetivo de nossa vida, de nossa existência aqui na terra? Nos unirmos a Jesus. Fazer de
tudo para nos unirmos a Jesus aqui, porque depois que a gente parte não tem mais jeito, não tem uma alma que vai interceder. Eu não posso, depois que eu parto dessa vida, ai Senhor, agora eu vou me arrepender, a minha alminha lá, ai Senhor, agora eu vou me arrepender, eu me arrependo. Não tem mais, a chance é agora. Por isso que o advento é o tempo oportuno, é o tempo de nossa vida, de todos os dias, antes de colocar a cabeça no travesseiro, fazer um exame de consciência, nos prepararmos a cada dia, para ver como é que está a minha intimidade com Deus, a minha vida espiritual, o relacionamento com as pessoas. Por isso que o advento é o tempo de arrumar a casa, é o tempo da gente arrumar a casa interior. Eu vou dar um exemplo concreto, que eu gosto de dar esse exemplo, porque às vezes assim, muitas pessoas perguntam para Jesus: Senhor, quando é que vai acontecer isso? Qual vai ser o dia, qual vai ser a hora? Jesus não disse isso. Jesus só adverte que é necessário ficarmos atentos e vigilantes. Eu sempre costumo dar aquele exemplo, e você vai entender muito bem por que o advento é importante. Quando de repente alguém recebe uma visita na casa, se essa visita que vai nos visitar é esperada, é programada, a gente sabe que essa pessoa vai chegar na nossa casa, o que a gente faz? A gente prepara a casa, deixa tudo no brilho, a nossa casa. Agora Deus nos acuda, e as mulheres sabem muito bem o que eu vou falar, se chega uma visita de surpresa, se chega o Frei Rinaldo, a irmã Luísa, o Padre Eduardo de surpresa na casa de vocês, a primeira coisa que vocês vão dizer o que é? Meu Deus do céu, aquela louça tudo na pia, a casa para arrumar, cama para arrumar, meu Deus do céu. A primeira coisa que a gente vai dizer, a gente fica envergonhado, não é? A pessoa fica envergonhada, constrangida. A pessoa fica constrangida. A primeira coisa que a gente fala assim: entra, mas não repara. Primeira coisa, entra, mas não repara. É assim, não é, Sussu? É assim. Então, por isso que o advento tem que ser esse tempo de arrumar a casa, de deixar a casa arrumada, para que quando o Senhor vir, Ele possa encontrar uma casa arrumada, uma vida organizada. Por isso que o tempo do advento, eu repito, para que isso entre na tua alma. O tempo do advento é o reflexo da nossa vida. Por quê? Porque todos os dias, minha gente, todos os dias temos que nos preparar para esse encontro. Não sabemos o passo do dia de amanhã, não sabemos o que vai acontecer, só Deus sabe da nossa história, nós não sabemos. Por isso que a gente tem que estar sempre preparados. E o Evangelho de hoje nos ensina como que uma lição. O Evangelho de hoje nos dá uma lição. Como é que a gente se prepara? O que a gente não pode esquecer? O que é fundamental? O que é importante nessa preparação desse encontro com o Senhor? A humildade. A humildade, né? Deus resiste. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aos arrogantes, aquelas pessoas assim cheias de si. Por isso qual foi a oração de Jesus hoje? Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios, arrogantes, entendidos, donos de si, cheios de si, mas revelaste aos pequeninos. Então, uma das condições da gente se preparar a cada dia é não perder a humildade. Para isso nós temos um exemplo concreto, Nossa Senhora. Porque o Senhor olhou para quê? A humildade de sua serva. Olhou para a humildade de sua serva. Então, nesse dia de hoje, né, vamos tentar tirar o orgulho, a arrogância nos relacionamentos, nas nossas palavras, no nosso linguajar, nas nossas atitudes, nas nossas conversas, seja em casa. Vamos tentar ser mais dóceis, né? Tentar assim amarrar as feras que estão dentro de nós, expulsá-las, mas não no outro, mas trabalhar essa certeza de um coração simples e humilde. Assim a gente vai se preparando nesse tempo de graça. Advento é um tempo de graça. Eu comecei a missa falando das vindas do Senhor. A primeira vinda já aconteceu, Natal. A segunda vinda virá, Jesus virá. Esse que veio virá, a gente não sabe quando, mas no dia a dia estamos recebendo as vindas de Jesus. A Eucaristia é a vinda de Jesus na vida, é a vinda de Jesus na alma, a presença dos irmãos que Deus coloca diante de nós, é a presença de Deus que fala, que se revela.
Portanto, também precisamos ficar atentos às pequenas vindas e visitas de Jesus em nosso coração. Mas acima de tudo, lição de hoje: cresça na humildade. Amém?